Gente, dá um feedback pra gente do som aí, por gentileza. Por gentileza. Tá saindo som? Maria Cristina disse que não. Vamos ver aqui. Pessoal, dá um feedback pra nós aí se tá saindo som, por gentileza. Boa noite, Tatiana. Agora tá, muito bem. A Lívia falou que tá saindo som. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Vamos fazer macumba? Oh, vamos cantar pra Jurema, vamos dançar pro santo, vamos animar. Boa noite, Maria Cristina. Tem quem tá ali, meu Deus? Eu não tô conseguindo ver. Tá. Gente, vamos lá. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vocês que estão acompanhando o Encanto dos Orixás. Tá? Vocês que estão acompanhando o Encanto dos Orixás, o meu muito obrigado, carinho de vocês. Hoje eu estou aqui no Encanto dos Orixás, são exatamente 7 horas em ponto. Eu estou aqui com o Marcelo Nogueira, 29 anos, psicólogo formado da cidade de Varginha. Olha só que bacana, né? Psicólogo formado da cidade de Varginha, natural de São Gonçalo do Sapucaí, lá da faixa azul do queijo, o melhor queijo da região. Dirigente da tenda espírita Caboclo Birajara, fundada em 1974, da cidade de São Gonçalo. Muito bem. Eu estou com o pai Marcelo Diodé, representando aqui a cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Para você que é de São Gonçalo, a Pamela acabou de chegar lá. Para você que é de São Gonçalo do Sapucaí, muito obrigado pelo carinho, tá acompanhando a gente nessa live de hoje. Nós vamos falar de muita coisa boa aqui hoje, tá? É uma horinha aqui pra gente sentar e conversar bastante coisa interessante, tá bom? Gente, nós vamos começar a conversar aqui, eu vou apresentar para vocês o pai Marcelo, ele tá muito tímido, vai falar um boa noite para vocês aqui, tá muito tímido mesmo. Boa noite, pai Marcelo, sua bênção. Boa noite, que Deus, a Jurema Sagrada, abençoe você, João, e a todo mundo que tá aqui. Tá dando para me ouvir? Sim, pode falar. Pode mandar um boa noite, pessoal, que cortou lá. Boa noite, meus filhos, que estão acompanhando, aos amigos, que já vi que tem bastante amigo aí acompanhando também. E vamos lá fazer uma noite agradável para todos. Muito bem. Pai Marcelo, tá quente aqui dentro do estúdio, né? Nossa, como tá quente. Pessoal, se vocês quiserem trazer um refrigerante, uma água para nós aqui, nós aceitamos de coração. Porque o Apolônio tá sentado ali, ele ficou de trazer, até agora nada, disse que ia doar até um frigobar para nós aqui, mas nada, até agora nada. Angel, boa noite para você. Anderson Davi, Luiz Antônio Padilha, cidade de Santa Rita do Sapucaí. O senhor pode falar mais perto aqui, viu? Pode deixar. Tá? Luiz Antônio Padilha está acompanhando a gente da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Nós temos lá, ó, o Paiogã Paulinho de Xangô, do Rio de Janeiro. O pessoal está acompanhando a gente. Que bacana. Sejam bem-vindos. O Marcelo tá falando pro senhor aqui, o xará do senhor lá, ó, axé. Tá falando pro senhor aqui. Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, viu? Obrigado pelo carinho. Já de antemão, eu quero aproveitar e convidar vocês. A gente está com uma página no Facebook lá. Vocês podem fazer inscrição lá para o curso de Jurema com o Lucas Souza, viu? Mais informações pode chamar pelo WhatsApp, se vocês quiserem chamar pelo Facebook também, bacana, pode chamar a gente lá que nós estamos à disposição para poder esclarecer e dar as mais informações para vocês aí, tá certo? Pai Marcelo, da outra vez quase não deu para o senhor vir, né? Não deu. Tivemos um probleminha. Da outra vez falhou. Falhou, mas falhou. Hoje estamos aqui. Faz parte, né? Muito bem. Apolônio, quer mandar um abraço? Apolônio, quer mandar um abraço? Boa noite, pessoal. Boa noite. A Kátia também está acompanhando. Olá, minha filha. Muito bem. A jornada não é brincadeira, né, pai? Não. Jornada espiritual não é brincadeira não, né? Não 29 anos, eu acredito que o senhor já deve ter vivenciado e vivido... 24 para 25 Pode anos. falar mais perto. 24 para 25 anos já de dedicação à espiritualidade. Estuda até hoje, né? Não para porque a religião é uma constância que você tem que estar sempre estudando. O ser humano não para, né? O ser humano é o tempo todo mudança, inconstância.
E a religião em si, ela também ela evolui com o processo da evolução do homem. Sim, sim, sim. Fala um pouquinho para mim da história do senhor, né? O senhor é herdeiro de algum templo? Sou. Inclusive é até engraçado, né? Tendo espírita Caboclo Birajara. O meu caboclo é folha seca. E Caboclo Birajara, que era do meu avô. Ele fundou um templo em 1974, em Brasília, né? E dedicou 67 anos à Umbanda. E também adentrou no culto da Jurema, mas ele só cuidou das coisas dele. Ele não iniciou nenhum discípulo dentro da Jurema. Só cuidou dele. E aí, mas a Umbanda, ele teve filhos de santo, teve casa de santo, 67 anos de Umbanda. E faleceu com 73, sabe? Muito bem. Então foram muitos anos de dedicação. E eu cresci junto com ele. Desde os 4 anos de idade eu fui morar com ele e ali cresci praticamente dentro do terreiro. O que os antigos representam, professor? Nossa, a raiz. Se a gente não olhar no passado, não se escorar nos nossos antepassados, a gente não tem como andar para frente. É eles que são a base de tudo. O candomblé, a umbanda, a jurema sagrada, é tudo pautada no culto à ancestralidade. A gente não pode olhar para frente, caminhar para frente sem olhar para os nossos antepassados. É claro que, se a gente for ver ao longo da história, pode ser que alguns falharam, erraram em algum ponto ali ou outra, mas cabe a gente reconhecer essas falhas, esses erros e não cometer os mesmos erros. Sim, né? automaticamente tudo vai... A gente acaba que tem que se adequar às novidades, né? Apesar novidades. Que eu não sou muito fã de novidade, não. Eu também não sou. Sou muito fã, não. Aí eu comecei a Umbanda ali, desde os 4 anos de idade, desenvolvi num terreiro em Cambuquira, na verdade, porque o meu avô não podia cuidar de mim, né, da minha mãe. E a Umbanda antigamente tinha essa coisa. O senhor desenvolveu no Pai Mateus, não? Eu desenvolvi no Pai Mateus. Lá em Cambuquira. Que bacana. Isso. E depois dei continuidade à minha espiritualidade. Por volta dos 16 anos, eu me iniciei no candomblé, para o orixá Oxóssi e Iemanjá, né, Someje. Continuei as obrigações, tudo dentro da Umbanda, do candomblé, as que eu herdar a casa do vovô com o falecimento dele. Meus tios, que eram para assumir a casa, não assumiram e me deixaram com a missão de dar continuidade a esse legado. A trajetória do senhor não é brincadeira, né? Porque o senhor reside em Pouso Alegre, mas é natural de São Gonçalo. Isso, né? isso. Aí, os dias que tem as giras lá é aos sábados. Aos sábados, a partir das 16 horas. A partir das 16 horas? Uma semana Umbanda, uma semana Jurema Sagrada. E as festividades de candomblé a cada 2 meses, conforme as obrigações. Até engraçado, as pessoas me perguntam muito, João, como que eu consigo conciliar 3 cultos, né, no mesmo templo? É uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, mas antes disso, o senhor é iniciado para quais divindades? Oxóssi e Iemonjá. Eu sou do candomblé de Queto, né? Fui iniciado para Oxóssi, no culto de Oxóssi e Iemonjá. Muito bem, muito bem. Agora, nessa questão que o senhor acabou de falar comigo aí, é possível... Gente, presta atenção, vocês estão acompanhando aí, que às vezes o pessoal fala, mas como que consegue? Que não sei o que tem. Mas é no candomblé. Mas para tocar Umbanda é difícil. Que não sei o que tem. Mas então, é possível conciliar culto de Umbanda com Jurema e candomblé na mesma casa? Como é que o senhor faz essa movimentação aí? Sim, é possível, desde que cada culto não se misture, um não adentre o outro, cada um respeitando as suas formalidades, o seu ritmo, os seus fundamentos, a sua doutrina, e aí não misturando, porque misturou vira bagunça, sabe? Eu sou uma pessoa eternamente contra essa situação aí do umbandomblé que as pessoas falam. Sou muito contra isso, para mim não existe, entendeu? Isso aí é como se misturasse a água e o óleo. Para mim não tem como. Não dá liga, né? Não dá liga. Ou naquele momento você cultua a divindade, né? Ou naquele momento você cultua o espírito. As duas coisas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, não tem condição. Entendeu? Inclusive no mesmo dia. Se você, naquele dia, cultua orixá, não cultua-se entidade. Ou se cultua entidade, não se cultua naquele mesmo chão, naquele mesmo dia. Ou seja,
Cada um no seu quadrado. Cada um né? no seu quadrado. E aí a gente tem o local do candomblé, né? Um espaço, um lado dele reservado ao gongá, que é onde a gente faz as coisas de umbanda, né? E aí a gente tem num outro espaço, que é uma cabana do caboclo, onde fica a tronqueira do mestre, né? Que a gente chama de tronqueira, os assentamentos do mestre, aí fica toda a cidade, né? Os príncipes, princesas, coisas tudo, da Jurema Sagrada, que é um outro espaço, vamos dizer assim. O atabaque, que é destinado a umbanda, ao candomblé, é reservado para que naquele momento passe a utilizar o ilu, que é o tambor específico da Jurema. Da Jurema. Isso. Muito bem, muito bem. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando. Abraço para Santa Rita do Sapucaí. Abraços para São Gonçalo. Abraço pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal de Pouso Alegre, obrigado pelo carinho. Hoje eu estou com o pai Marcelo Diodé, representando a cidade de São Gonçalo do Sapucaí e também a tenda espírita Caboclo Ubirajara, fundada em 1974, né, na qual o senhor hoje é dirigente da casa. Eu sou dirigente. Perfeito? A casa também tem vamos dizer assim, um nome dentro do candomblé, né, que toda casa de candomblé tem, que é Ilê Alaquetu Axé Odé Semi. Muito bem. O senhor poderia repetir esse nome? Que eu não consigo falar. Alaquetu Axé Odé Semi. Muito. Odé Semi é o meu nome dentro do candomblé. Ah, muito bem, nome muito pelo bem. qual fui iniciado. Muito bem, muito bem. Um abraço pessoal da Borda da Mata que está acompanhando. Pessoal de Cambuquira também está acompanhando. Ah, tá. Pessoal Coisa de boa. Cambuquira. Isabel Cristina, Simone, a Ingrid, Marcelo Santos, Carla, isso Lívia, mesmo. são todas minhas crias. Muito bem, abraço a todos, viu gente? Muito obrigado pelo carinho. Existe jogo de búzio na Umbanda e na Jurema? Não. Na Umbanda não existe jogo de búzios. Não, até porque jogo de búzio é um jogo divinatório, né? O Meridilogum Ifá uso exclusivo do candomblé, entendeu? Essa comunicação que se faz com o jogo de búzio, o que vai ser visto ali? Ali vai ser falado as caídas, os odus, né, através de Baraifá, vai ser falado as caídas, os odus, ou seja, vai ter que ser cuidado no candomblé, porque é odu, é boss, então um instrumento do candomblé. Na Umbanda, o nosso, vamos dizer que o nosso oráculo, a pessoa que traz a comunicação, é tudo o caboclo, as entidades, um preto velho, o boiadeiro, a entidade falangeira. Eles são a nossa comunicação com Aruanda, vamos dizer assim. Muito bem. Na Jurema também? Na Jurema, existem casas no Nordeste que algumas casas fazem, mas não é tradição da Jurema. Até então não é tradição da Jurema. O senhor joga búzios? Eu jogo búzios, mas isso foi me incumbido, garantido, graças ao candomblé de Queto. Qual a maneira de falar? Joga búzios, coloca búzios? Qual que é a maneira certa de falar? Porque as pessoas joga búzios, não sei o que, coloca búzios, né? Tem gente que às vezes tem essa dúvida. É só nomenclatura de fala mesmo. Na verdade não tem uma fala assim que diz assim correto. Joga búzio, coloca o búzio, sabe? Não tem uma especificidade. Muito bem. O senhor se considera tradicionalista quanto aos cultos? Ai. Isso é bem complicado. Eu me considero assim um tanto quanto tradicionalista, porque uma casa que é de candomblé, ela não pode se denominar assim de candomblé, ela precisa ter uma raiz, sabe? Entendi. Ela precisa ter uma raiz. Sim. Não basta assim, você vai lá, abre uma casa, se intitula Babalorixá e pergunta-se, por exemplo, a sua ancestralidade. Quem é seu avô de santo? Quem é seu bisavô de santo? A casa matriz que você advém é de onde? Isso tudo tem que ter uma origem, tem que ter uma continuidade, sabe? Então eu me considero sim tradicionalista. E cada denominação, igual, não tem como eu falar de mim sem falar dos meus pais. Sim. Eu brinco com meus filhos que eles têm eu não sei se é o prazer, né? Que eu sou muito difícil, mas eu não sei se é uma dádiva. Eu tenho meu pai de candomblé, que é meu pai Kabila, né, da cidade de Barueri,
Ele é meu sacerdote de candomblé, deu minhas obrigações, estou lá até hoje. E tenho o meu paizinho de Umbanda, que é o Belchior, do pai Mateus, lá de Cambuquira, né? E tem o meu padrinho de Jurema, que é o José Cleito, que é de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Há quanto tempo o senhor está dentro da Jurema? Dentro da Jurema, a Jurema foi uma coisa assim tão engraçada, né? Que o vovô sempre falou que ele foi para o Nordeste, que ele passou por uns ritos, que ele passou pelo processo de incementação, que o juremeiro sabe o que é. Foi uma coisa bem interessante. Ele era discípulo do mestre Antônio Silvindo, sabe? Que em vida se chamava Manuel Batista de Moraes. E aí, com tudo isso que aconteceu, só quando eu sempre tive uma mestra, né, Maria do Farrapo, que todo mundo conhece, sempre falava assim, essa mestra é muito diferente e tal, porque assim, as pessoas não sabiam o que era Jurema, a diferença de uma pombogira para uma mestra, né? Sim, sim. Então, elas são diferentes mesmo, elas têm uma fala bem diferente das pombogiras. Então, todo mundo falava, olha, essa entidade sua é meio estranha. Só que as pessoas não sabiam que era uma mestra, né? E aí entrou um filho na minha casa, que tinha também essas características. A entidade dele, que vinha, era uma entidade muito diferente, sabe, das tradicionais pombogiras. E aí eu comecei a aprofundar, até que eu fui buscar ajuda, porque aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não tem, a gente não dá. Entendeu? Sim. A gente tem que buscar, quando a gente não sabe, a gente tem que buscar. A gente não pode achar que sabe e vai fazendo. E aí eu fui buscar a ciência que a gente fala dentro da Jurema, sim, sabe? Fui sim. buscar a ciência daquela divindade. Isso já lá se foi uns 6 anos já, dentro da Jurema. A Jurema que o senhor toca é a de mesa, de chão? Então, a Jurema, a mesma Se eu casa estiver de errado Jurema, perguntando, o senhor pode me são, corrigir, sim, tá? são 2 formas de tocar a Jurema, né? A Jurema de chão e a Jurema de mesa, né? Que é a Jurema de chão, e a Jurema tocada, na verdade. É que a Jurema de mesa, ela é usada mais para fins de cura, de desenvolvimento mediúnico, e a Jurema mais tocada, ela também tem essas propriedades, mas ela é algo mais intenso, que tem as danças, que tem, sabe, que tem todos os tambores. E lá a gente faz as 2 Juremas. Na verdade são 3, né? Isso. Sou da raiz de Acais, meu padrinho é José Cleiton, o discípulo do mestre Seu Zé da Capanga, perdão, e que é a mestra, a madrinha dele, na verdade, é do Nordeste, Zefinha de Dois Carneiros. Muito bem. O que a Jurema representa para o senhor hoje? Nossa, a Jurema foi eu já havia um encontro muito grande com a ancestralidade indígena e africana, né? Afinal, eu já tocava Umbanda, já tocava Candomblé, e encontrar com a Jurema foi aprofundar mais ainda nesse culto, aprofundar mais ainda nessa questão indígena, mais ainda nessa questão africana. Por quê? O que é a Jurema? A Jurema, já antes do branco chegar no Brasil, o índio já fazia o seu culto de pagelança, seus cultos de cura, né? Já fazia toda aquela cultura, já estava estabelecida. Quando os brancos chegaram e foram fazer o processo de colonização, os nossos missionários que vieram juntos, né, junto dos jesuítas e missionários, eles quase sucumbiram ao culto que havia ali, sabe? Inclusive, na literatura mesmo, se você buscar, você vê cartas dos missionários para Portugal dizendo: aqui existe um culto que eles adoram uma árvore e que dessa árvore eles tomam um vinho extraído dela e esse vinho, após tomar esse vinho, eles entram em contato com o demônio, sabe? Que quando na verdade eram os espíritos da natureza, os próprios ancestrais pajés que estavam ali.
E aí, mais à frente, esse culto ganha um corpo muito grande, com a presença do kardecismo, com a influência também da africanidade, dos africanos, né? Os africanos fugiam dos quilombos e iam se adentrar nas aldeias para buscar refúgio, sabe? E ali houve esse contato com essas culturas. Mais à frente, o culto se estabelece mais estruturado, e começa, e uma família, mais precisamente em Alhandra, faz esse culto de Jurema, desde os primeiros ancestrais até hoje, né? E mais à frente esse culto se dissipa, ele cresce em todo o litoral, né? Ele vai para o Rio Grande do Norte, ele vai para todos os lugares, por conta até das aldeias, entendeu? Uhum. Aí ali você vê o Acais, o Catucá, sabe? E aquilo vai crescendo, essas aldeias, né? E a gente estabelece aí esse culto muito bonito que é hoje. Ainda tem pessoas que fazem algo mais primitivo ainda, mais ligado ao caboclo, né? E depois, com a senhora Maria dos Acais, ela dá um pontapé assim no culto dos mestres, sabe? E aí começa a introdução dos mestres na Jurema. O que são os mestres e as mestras na Jurema? Aquela pessoa que vive que viveu na Caatinga, no sertão, que sabia as rezas, sabia as folhas, os curandeiros, as parteiras, sabe? Aquelas pessoas que sabiam a reza para tudo, que erva que serve para tudo, e aí pegou toda a sabedoria indígena com mais a sabedoria africana, sabe? E ali se dá a Jurema. Eu vi uma pergunta aqui muito interessante. Qual a função de Malunguinho? O que ele é dentro da Jurema? Malunguinho para nós é o nosso rei dentro da Jurema, né? Soboriremafá, né? Como nós saudamos Malunguinho. Malunguinho, existia um quilombo, né? E esse quilombo foi dizimado, sabe? Esse quilombo foi dizimado praticamente, e um dos seus líderes, se eu não me engano se chamava João alguma coisa, agora eu não vou lembrar muito bem, depois retorna como mestre também na Jurema, como malungo, mas existiram muitos malunguinhos, né? Existiram muitos malunguinhos. E é o nosso guardião da mata, da floresta. Seria mais ou menos, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Um Exu? Pode-se dizer que não um Exu, porque ele não é só ele não é só um guardião, mas ele está adentrado em todo o culto ali da Jurema, sabe? Então nós temos faces assim de Malunguinho numa posição mais caboclo, e outro momento como mestre, entendeu? Entendi. Em outro momento como realmente um guardião do nosso templo de Jurema, protegendo as nossas portas, protegendo as matas, né? Porque, tanto que quando nós juremeiros vamos à mata, assim como na Umbanda, no Candomblé, nós pedimos licença, né, para adentrar aquela mata. Sim. Mas Malunguinho nós saudamos para poder entrar ali naquela mata. Muito bem. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando. Dani Jorge Fontes, um abraço para você. A Fátima Lopes também está mandando um abraço aqui. Morgana. Ana Regina, Leandra Freitas, Luciana Guiar, lá da cidade de Leodora também, boa noite, Axé. Michele Adriana, pai, Motumbá, boa noite. Motumbaxé. Um abraço, Ana Regina. Gente, Luciano Rodrigues, boa noite. Ellen também, Ellen tá acompanhando a gente. Ellen. Gente, hoje eu estou com o Marcelo, aqui ó, 29 anos, psicólogo formado da cidade de Varginha. Marcelo é natural da cidade de São Gonçalo. Hoje é dirigente da Tenda Espírita Caboclo Birajara, fundada em 1974 na cidade de São Gonçalo. Marcelo tem uma grande caminhada. Ah, mas 29 anos, tão novo. Não, gente. Uma dedicação. Para você, eu estou apresentando, que está chegando agora, pai Marcelo de Odé, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí.
tá? O nosso assunto hoje, nós não temos tema. Nós estamos aqui apresentando o pai Marcelo aqui e ele está representando a cidade de São Gonçalo do Sapucaí. É possível, numa gira de Umbanda, de repente, virar para uma Jurema? Ó, é possível uma entidade da Jurema, como um mestre, uma mestra, acostar no seu discípulo durante uma sessão de Umbanda, entendeu? Muito Mas bem. virar assim totalmente o culto, a gente não aconselha muito. Por quê? A Umbanda também tem suas regras, tem a sua abertura, tem as suas linhas que serão trabalhadas, tem o momento de encerrar, o fechamento de cada linha e o encerramento geral da sessão. A Jurema também. A Jurema nós começamos com Malunguinho, podemos adentrar ali a caboclo, vamos a mestre, vamos a mestra e encerramos também pedindo que os mestres levem tudo de ruim, né? E durante as sessões de Jurema, o mestre trabalha, tanto o mestre quanto a mestra, quanto o malunguinho também, que pode baixar Sim. no terreiro, ele trabalha com essa limpeza espiritual, com orientação, com cura, com banhos. É tudo que os nossos índios e os nossos africanos deixaram para a gente aí de presente. Muito bem. Vamos ver aqui, tem uma perguntinha aqui. A Lívia, boa noite, meu padrinho. A benção, que Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe. A Lívia tá falando pro senhor. Que Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe, minha afilhada. É minha afilhada. É Morgana Alves. Seu malunguinho é o início e o fim. Ele é o guardião de tudo. Ele é o mestre, Caboclo Exu. Ele é trabalhador, aquele que nos proteja na gira do início ao fim. Isso mesmo, que é nossa em Malunguinho, né? Sou Bonirê Mafá. A Fátima Lopes está perguntando, a Jurema tem alguma hierarquia? Tem. Nós temos a hierarquia, que assim, nós temos o sacerdote, que ele é chamado de padrinho. Abaixo dele, nós temos, não abaixo, mas estão no processo de aprendizagem, os seus discípulos, né? E quando, dentro dessa casa de Jurema, nós temos a figura maior, que é o nosso caboclo, né? É o caboclo que nos abre essa cidade toda, esse encanto todo para nós. É uma pergunta que eu queria falar para o senhor do caboclo também. Não, o caboclo na Jurema, ele é fundamental para nós podermos entender a importância que caboclo é tão importante na Jurema, que o começo da Jurema só cultuava-se caboclo. Depois que adentrou outros... Tem diferença de caboclo de pena, isso? Como é que Sim, temos tanto na Umbanda quanto na Jurema, a gente chama de... Porque assim, o que é um caboclo? O caboclo, no dicionário, se você for ver, ele é um índio, ele é um sertanejo, né? E nos cultos de Umbanda e Jurema, a mesma coisa. Nós temos caboclos de pena, que a gente fala que são os índios, e os caboclos de couro, que são os boiadeiros, que são os sertanejos, né? Muito bem, muito bem. Boa noite. Boa noite, Marlizinho, um abraço para você. Suelen também está acompanhando a gente. Suelen Almeida, boa noite para você. O senhor concorda com a cobrança de dinheiro dentro da religião? Quando se fala de dinheiro dentro da religião, o senhor concorda? É uma pergunta bem interessante, polêmica talvez, né? Eu particularmente, eu faço os atendimentos espirituais aos sábados, esses atendimentos não é cobrado, né? É totalmente caridade, seja lá com qual entidade for falar, entendeu? Tem um atendimento. E fora daquele espaço sagrado ali, se a pessoa procura, eu tenho que disponibilizar o meu horário dentro da minha agenda, né? Sim. Então é cobrado um valor irrisório para consulta espiritual. Mas dependendo do caso, mesmo fora do terreiro, problemas de saúde, problemas de abertura de caminho, essas questões eu nunca cobrei. Muito bem. Agora, uma pergunta minha aqui. Como que o senhor faz para... Nossa, João, conciliar tudo isso? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E aí o senhor tem um atendimento, que o senhor tem um consultório também. Sim. Gente, eu queria mandar um abraço a toda a equipe da Eletrônica Vilas Boas, o Apolônio, o Beto. Tá aqui, o pessoal está acompanhando a gente. Um abraço para o Apolônio. Beto, tudo de bom para você.
ao pessoal lá do escritório. Um abraço, viu? Tudo de bom. Não é fácil, João. Porque assim, candomblé exige dedicação, né? Tanto que a minha casa hoje, eu tenho poucos filhos de candomblé, né? Tem pouquíssimos filhos de candomblé. Eu tenho muito mais filhos de umbanda e jurema, sabe? Por quê? Candomblé é uma religião que exige muita dedicação, muito compromisso. Não, claro, a umbanda e jurema também, mas tem uma exigência diferente e que o nosso século hoje, se as pessoas não nasceram para aquilo, ela não fica no culto, entendeu? Muito bem. É noites e noites acordado, preparando as coisas, preparando as comidas para as divindades. Se a pessoa não tem tino para aquilo, ela não tem aquela disponibilidade, não adianta, porque ela não vai estar no culto certo. Às vezes acha bonito, né? Acha bonito. O ponto cantado, Isso. a roupa, as guias, né? O axé, né? Mas Malemar não tem o entendimento, né? Pois é. Que já Umbanda e Jurema, a gente consegue fazer uma conciliação maior, né? Por quê? Eu faço uma semana Umbanda, uma semana Candomblé. Só que para chegar nisso tudo, houve um processo muito grande de... Hoje eu sou babalorixá, eu sou um padrinho, mas eu ainda sou discípulo na Jurema, né? Eu vou morrer discípulo, vou morrer filho de santo de Umbanda, vou morrer filho de santo do meu babalorixá de Candomblé, entendeu? A gente nunca deixa de ser filho de santo da casa onde a gente aprende, né? E então o aprendizado é constante. Mas eu posso dizer que eu sou muito mais seguro, mais tranquilo, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, e caminhando para cada vez mais ficar mais firme na Jurema Sagrada. Muito bem, muito bem. O senhor abriu mão de muitas oportunidades aí para seguir outros rumos, né? Sim. O senhor abriu mão de muita coisa, né? Sim. Enquanto o pessoal sai, vai não sei para onde. Nossa, eu ia falar isso, João. Ali é tão estudando. engraçado, porque assim, infância mesmo. Enquanto meus colegas... Eu brinquei muito na rua, sabe? Fui uma criança bem sapeca. Mas assim, eu não... Entre brincar na rua e ficar lá dentro de casa escutando a entidade falar, aconselhar e trazer os ensinamentos, eu preferia 1000 vezes ficar lá com a entidade, entendeu? E aí depois passei para a fase para adolescência, e eu tive que abdicar de muita coisa, abrir mão de muita coisa, porque foi um processo que eu estava em iniciação no candomblé. Você está entendendo? Muito bem. E aí eu me privei de muita coisa, eu me dediquei de muita coisa, porque lá atrás já havia sido falado que eu seria, a gente fala de Urialade, eu seria babalorixá, né? E então a gente que já nasce com esse destino, ou seja, babalorixá é destino. Não basta a gente pôr uma roupa, um fio no pescoço e abrir um espaço de 4x4 e achar que a gente é babalorixá, achar que a gente é pai de santo. É destino. Você tem que ter um odô ali, um caminho para que isso aconteça, né? E foi difícil abrir mão de muita coisa. Não foi brincadeira, Não né? foi brincadeira, mas eu não me arrependo. O que o senhor sente saudade nesse período todo, até os 29 anos, dentro da religião, de todos os segmentos? O que te traz uma recordação boa que, se pudesse, voltasse atrás? Se eu pudesse, João, desses anos todos, eu trazia o meu vozinho de volta. Oh, delícia! Sabe, meu vozinho faz muita falta. Ainda me emociono muito ao lembrar dele, porque ele foi meu chão, ele foi meu pai. Ele não era meu avô, ele era meu pai espiritual, ele era tudo. Ele me deu de presente uma herança que ela não tem valor, que é uma herança ancestral, que é uma herança de culto às entidades, ao caboclo, ao preto velho, a tudo dentro que a Umbanda representa, entendeu? Então isso para mim, se eu pudesse trazer alguma coisa de volta de lá do passado, seria ele. E mudou muito, né? Daquela época para cá, né? Mudou muito e ainda vai mudar muito. Vai, né? Agora restam saber se esses sacerdotes vão se adaptar a essa situação contemporânea sem quebrar os dogmas e as responsabilidades do culto, entendeu? Porque olha para você ver, antigamente eu fiquei recolhido 21 dias, 3 meses de quelê
mais 7 dias de Oxalá quando eu fiz santo. Entendeu? Hoje, a gente tem aí um período de quase 10 dias de recolhimento, 21 dias com o quelê no pescoço, e a pessoa precisa trabalhar, tomar a sua rotina de vida, né? Ela tira o quelê e vai trabalhar, mas ela continua de preceito. Antigamente não. Antigamente não. A gente tem históricos aí dos antigos que ficavam 6 meses numa casa de santo, se dedicava ali o ano inteiro na casa de santo quando eles se iniciavam. Mas era uma outra história, uma outra cultura. Antes o candomblé era uma religião de preto e pobre. Hoje é uma religião que se elitizou e hoje nós temos todo tipo de vamos dizer, de pessoas. Nós temos brancos, nós temos negros, nós temos pessoas, os afros, né? Descendentes. Sim. Os ameríndios que a gente fala, que a pessoa também tem uma ancestralidade de índios, os indígenas, e a gente também tem o candomblé, a umbanda, a jurema, são religiões que não têm preconceito com nada. Nós abrimos a nossa porta e a gente olha o ser humano. A gente ali não vê credo, a gente não vê gênero, a gente não vê condição social, a gente não vê nada. Lá dentro todo mundo é igual. E o acolhimento tem que ser igual. Cada um com a sua tarefa e bora trabalhar, né? Cada um com a sua responsabilidade. Na Jurema, vocês trabalham com quais entidades? Uma pergunta aqui da Fátima Lopes. Legal, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa Muito noite. Obrigado pela participação, tá bom? Na Jurema nós temos o caboclo, né? Nosso grande patrono. Nós temos Malunguinho, nós temos os mestres e as mestras. E temos os mestres esquerdeiros também, mestras esquerdeiras, né? Que são encarregados de colocar nossas justiças no caminho. Muito Entendeu? bem. O Luciano... E também, só para sim. nós temos casas de Jurema também que cultua um baiano, que cultua um preto velho, não tem problema algum. A Jurema ela pode até trazer essas entidades para dentro do culto. Não há problema algum. Muito bem. Eu até ganhei um cachimbo de um juremeiro lá da Casa Mestre Junqueira, lá de Ouro Fino, do Anderson. Um abraço pro Anderson. Você me deu um cachimbo de angico lindo. Ele falou pra mim assim, olha, esse cachimbo aí, dependendo do trabalho, o cachimbo, ele usa pro preto velho dele na linha de Jurema. Isso, é isso aí. Tem e a questão do Exu e Pombogira na Umbanda, na Jurema, é um pouco delicada. Porque nós temos casas de Jurema que antes de começar a Jurema toca-se para Exu e Pombogira. Nós temos casas que toca-se no final. Nós temos casas que não toca, que só cultua a Jurema naquele dia. Em um outro momento toca-se para Exu, para Pombogira. Por que isso? Da mesma forma que nós começamos a ter Jurema aqui no sul de Minas, a Jurema chegou aqui, ela estava lá no Nordeste, ela chegou aqui, a Umbanda ela saiu praticamente lá do Rio de Janeiro e foi parar lá no Nordeste, entendeu? Então, e tem esse contato, sabe? Tem esse contato, só não pode misturar. Não pode misturar, exatamente, não pode misturar. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a nossa live de hoje. Eu estou com o pai Marcelo Diodé, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, dirigente da tenda espírita Caboclo Ubirajara, fundada em 1974. Muito bem. Gente, se vocês tem bastante pergunta aqui, na medida do possível, tem pessoal parabenizando o senhor aqui, tá? Obrigado. Na medida do possível, vocês podem enviar as perguntas, eu encaminho para o pai Marcelo aqui, tá bom? Luciano Rodrigues, do Centro São Jerônimo, Comunidade Espírita Chico Xavier, lá do bairro São João. Salve os mestres juremeiros. Salve. E os mestres catimbozeiros. Salve. Salve a ciência da Jurema e o mestre Malunguinho. Boa noite, João. Boa noite, pai Marcelo. Boa um abraço. Noite, sou Bonirê Mafá. Denis também está falando. Denis Thompson Dias, boa noite. Boa noite, Denis. Ele queria saber, né? Denis, essa perguntinha aqui depois você pode fazer no particular aqui para o pai Marcelo, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Dante. Uma pergunta: existe espaço para quimbanda em sua casa, pai? O que o senhor acha dos passos que essa linha seguiu no Brasil, axé?
Axé. Axé é uma pergunta bem complexa, né? Bem interessante. Quando a gente se fala de quimbanda, a gente também está falando de umbanda. Existem casas de umbanda que se propõem a fazer somente umbanda e não se propõem a fazer quimbanda. Quimbanda é um culto a Exu, a Pombogira, ok, beleza. Mas existem formas de trabalhar só na umbanda com essas entidades. Na minha casa a gente não trabalha na quimbanda, não fazemos quimbanda, inclusive não fazemos nenhum tipo de trabalho para maldade, para destruição. A gente não se propõe a isso. É uma herança também que eu tive do meu avô. Nunca vi ele acender uma vela para o contrário. Acender uma vela para coisa ruim, sabe? Então a gente carrega esse legado. Muito bem. Na Jurema tem batismo? Algum sacramento igual na Umbanda? A Jurema tem batismo, afinal de contas, é um rito de passagem, né, que nós temos em várias religiões, é o batismo, né? Sim, sim. Na Jurema também tem o batismo. É que a gente apresenta o discípulo para os senhores mestres, apresenta ele para a cidade. Então nós temos batismo na Jurema, sim. Tem batismo. Muito bem. Um abraço para o Ricardo Pereira. Ricardo Pereira é lá de... vou lembrar aqui de onde que ele é. Ele é do Rio de Janeiro. Opa, Ricardo, um abraço. Ah, meu Deus, esquecendo da cidade. Fala para mim, Ricardo. Boa noite. Satisfação te ver. Faz tempo que a gente não faz uma live aqui. Acho que ele é lá pro lado de Cabo Frio, afora lá. Sei. A Morgana Alves. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber, né? Isso, Jurema é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Mas se você quer saber da Jurema, eu dou Jurema a você. Mas se você quer aprender da Jurema, eu dou Jurema a você. Salve a Jurema Sagrada, salve Angico, Jucá, Manacau, Catucá e os Acais. Salve, 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 salve. É tão bonita as cantigas, né? É lindo. É lindo, tão bonita. lindo, lindo. Nossa, lindo. É tão bonito. Um abraço a todos que estão acompanhando. O pessoal tá soltando os coraçãozinhos. Eita. Daqui a pouco ele vai cantar outra, hein, gente? Daqui a pouco eu vou cantar outra. Daqui a pouco. O senhor contou pra mim, né, que o senhor mudou pra Pouso Alegre. Sim. Né? Mas o centro, o terreiro, ficou em São Gonçalo, né? Isso. O terreiro vem também? Não. Eu tenho uma missão. Eu falo que é uma missão... O senhor faz as consultas aqui em Pouso Alegre, se precisar? Faço. Eu tenho uma missão, vamos dizer assim, talvez kármica, de continuidade, sabe? Que eu sinto que eu tenho que sempre continuar essa trajetória dentro de São Gonçalo, que é pelo menos a espiritualidade. É o que foi me passado, sabe? Que eu tenho, como seria? Eu sempre fui governado, viu, João? Eu nunca governei, eu sempre fui governado. Eu nunca dei um passo além do que a entidade diz, além do que a entidade fala, o que ela pede, o que eles dizem lá em casa é lei, entendeu? Então, com relação a isso, hoje eu moro em Pouso Alegre, mas o terreiro sempre vai ser São Gonçalo, mas eu atendo espiritualmente aqui em Pouso Alegre também. Jogo búzios e atendo com a entidade. O senhor poderia deixar o telefone para o pessoal? Claro. 35 99148 7172. 35 99148 7172. Muito bem. Pessoal, para vocês que estão chegando, eu estou com o Pai Marcelo Diodé, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Hoje não tem tema. Hoje nós estamos aqui falando um pouco da Umbanda, um pouco do Candomblé, um pouco da Jurema e por aí se vai. Alice Mesquita, esse é meu papito.
Um beijo. Um abraço para você. Gente, se vocês quiserem enviar algumas perguntas, daqui a alguns minutinhos nós estamos encerrando a nossa live. Fiquem todos à vontade, tá? Pode mandar as perguntas de vocês. Como é que é o processo iniciático para o juremeiro? Ah, isso é muito interessante, né? Nós estamos num período de... a Jurema de 10 anos para trás, ninguém se falava, ninguém sabia. Sim. Ela ficava lá no Nordeste e lá ela estava tranquila, né? E aí de 10 anos para cá houve uma expansão muito grande. As pessoas passaram a ficar apaixonados por essa ciência, pela sabedoria, pelos ensinamentos que a Jurema tem a nos trazer, né? E começaram a procurar o culto. Só que algumas pessoas fizeram um caminho meio que inverso. E o que eu vou falar agora pode ser polêmico. Tem muita pessoa que chega hoje no Nordeste, tomba, fica lá 3 dias e sai e volta tombado de lá. O que seria o tombamento, pessoal? Sim, sai de lá, vamos dizer que iniciado, entendeu? É a mesma coisa e já sai com todos os seus direitos, sabe? Não concordo muito com isso. Eu passei por um processo iniciático. O que é o processo iniciático? Você vai, você conhece, você começa a ter um contato com o culto, você começa a ter um contato com os mestres, e aí você começa a sentir a vibração, passa pelo processo de desenvolvimento, né? Passa pelo, no caso, o batismo, que o seu padrinho te apresenta a cidade, entendeu? Sim, sim. Te apresenta a cidade, monta a trunqueira lá do seu mestre, o assentamento do seu mestre, e assim você passa a cultuar aquilo. Mais à frente vem um outro processo, que é a consagração, de monta toda a cidade, monta Malunguim, monta o príncipe, a sua mestra, seu mestre, aí acaba de fazer tudo, entendeu? Tem um processo iniciático que leva tempo, 6, 7 anos, tem pessoas que 10 anos, entendeu? Isso não tem como ser da noite para o dia. O seu mestre já tem que ter trago bastante ciência, bastante ensinamento, entendeu? Antigamente, o tombo na Jurema, a gente tinha fatos históricos que era muito perigoso, porque induzia num processo de transe que tomava-se a Jurema e tomava-se outras bebidas também, induzindo a um quase morte. E nesse quase morte, o mestre, você era levado, ia para a cidade e você voltava de lá com o mestre, entendeu? Um mestre de lá te acompanhava. Hoje em dia já não tem mais esse ritual, porque muitas pessoas já morreram ao longo da história, né, por conta disso. E hoje já não tem mais esse culto, mas existem outras formas de trazer a presença do mestre, a ciência que o mestre traz. O que é essa ciência que tanto se fala na Jurema? É o ensinamento do mestre, a sabedoria, só que é uma sabedoria do mundo, sabe? É uma sabedoria universal. Quando o mestre traz um ensinamento, uma palavra, uma sabedoria, ele não está trazendo somente ali daquele culto ali do Nordeste, ele está trazendo os 4 cantos que ele correu do mundo, sabe? De ensinamento. Sim. Tem uma pergunta aqui do Paulo Sérgio. Uhum. Daqui a pouco eu quero... São 2 perguntas dele, na verdade, né? Mas certo. Eu vou fazer a primeira aqui. Os passos para se iniciar na Umbanda. Ah, ótimo. Isso aí é uma pergunta muito interessante, viu, Paulo? Porque eu conheço muita gente que vai para vai para um terreiro e passa um tempinho, a pessoa já está dentro da corrente e não passa nem um tempo, ela já está desenvolvendo e daqui a pouco já está trabalhando sem preparação nenhuma. A Umbanda precisa de uma preparação muito grande. Por exemplo, o tempo na assistência. Por que o tempo na assistência é interessante? Você tem que ver se o padrão energético daquela casa entra em sintonia com você. Se você se adapta àquela casa. Sabe? Você fica um tempo na assistência, você vê se como a forma do dirigente conduzir os trabalhos, a forma com que as entidades trabalham. Tem coisa ali que pode ser incompatível com você, com seus princípios éticos, entendeu? E aí aquela casa para você pode não servir. Então é preciso passar por um tempo na assistência, depois aí a entidade chefe autoriza você a adentrar a corrente,
Depois a entidade autoriza, passa mais um tempo na corrente, sentir aquela vibração, preparações de banhos, banho de descarrego, banho de desenvolvimento, banho de aproximação de falangeiro, para depois começar o processo de desenvolvimento. Gente, lembrando aqui que cada casa toca da sua maneira. Sim. Cada dirigente faz da sua maneira. Nós temos bastante irmãos que estão acompanhando aqui, pai, sim. que são pessoas iniciantes, né? Pessoas que às vezes estão famintas de ensino, né? De orientação, né? E isso é muito importante. Então, o senhor está falando uns pontos aqui muito importantes. Banhos. Nossa, não existe umbanda sem banho. Banhos de descarrego, banhos de anjo da guarda. Anjo de guarda. Tem um banho para desenvolvimento de caboclo, de boiadeiro, de preto velho. Tem banho para desenvolvimento de todas as linhas, de todos os falangeiros. É algo que tem que ser feito com frequência, né? Por quê? O nosso corpo, ele precisa ser limpo para que a nossa sintonia energética entre em sintonia com a energética do falangeiro. Sim, sim. Isso, por que lá em casa a gente fala, ó, Umbanda, Jurema não tem livro, não é religião de livro, assim como o Candomblé, não é religião de livro, é religião de vivência dentro da casa de santo. Mas para nós que somos de Umbanda e nós que somos de Jurema, é interessante ler, por exemplo, o livro do Espiritismo, o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Por quê? Eles trazem uma proposta de ensinar o que é espírito, o que é constituído espírito. Uma base. Sabe? O que é constituído espírito, o que é médium, quais os tipos de mediunidade, para que a pessoa tenha um entendimento do que é aquela, vamos dizer, aquela metafísica, aquele fenômeno, entendeu? Sim, sim. A Morgana Alves, sou do Recife. Olha, que coisa boa. Estamos indo longe aqui. E a Jurema Sagrada aqui é linda. Sim. Orgulho de ser juremeira. Que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer a nossa linda Jurema Sagrada. A Jurema é maravilhosa. Na Jurema, na Umbanda, geralmente a gente vê nas rodas de Umbanda, desenvolve com preto velho, ou às vezes caboclo. Tem gente que fala que tem um lado mais forte com a esquerda. Sim. Cada um no seu, né? Sim. Cada um no seu jeito aí. E na Jurema? A Jurema a gente começa um processo, né? Geralmente com o caboclo, né? Ele que abre todo esse encanto aí. No caso da Umbanda, eu tô de frente com o meu dirigente do terreiro. Sim. Na Jurema? É padrinho. Padrinho, eu tô de frente com o meu padrinho. O meu padrinho balança. Ele é meu padrinho e eu sou o discípulo. Ele balança a maraca e canta pro meu caboclo. E canta, e aí vai desenvolvendo, vai chamando os caboclos. Isso tanto quando na Jurema de mesa, né? Quanto na Jurema tocada. A diferença da Jurema de mesa. É parado mesmo. Parado. Fica sentado. Né? Nós temos um histórico muito interessante. Quando a gente começa a estudar assim, a Jurema profundamente, até o tempo de Maria dos Acais, ela, a última, vamos dizer assim, ela não tinha uma mesa. Ela fazia era uma toalha assim no chão, onde montava-se toda a cidade. Depois ela ganhou uma mesa da tia. E aí ela foi para a mesa. Antigamente a Jurema era sentados no chão. Depois que foi introduzido o banquinho. Então há um processo de cultura, de mudança da cultura mesmo. A incorporação é diferente? Aí nós estamos falando de coisas bem delicadas. Que a Jurema é um pouco complicada. É o Beethoven, o Apolônio que mandou perguntar. Eu posso dizer para você que Apolônio está participando aqui, ele que mandou perguntar. Eu posso dizer que é algo muito intenso. Né? Não que a Umbanda não seja, mas é algo muito intenso, né? Porque nós temos, antes de adentrar ali a essa questão antes de chegar no processo de incorporação, nós tomamos a Jurema Sagrada, né? Sim. Que é um vinho
da Jurema Sagrada. A gente fala vinho de Jurema, né? Mas é uma bebida preparada com várias cascas de árvores sagradas. Essas cascas, Jurema, entre outras. Sim. Né? E especiarias. E antigamente, João, é tão interessante que ela ficava, ela não tinha pinga, não tinha vinho, ela curtia meses e meses no tronco da Jurema, e ali ela liberava o álcool. Olha, ali ela fermentava o álcool. Agora, hoje, com esse processo todo intenso, que as casas tocam bastante e tudo, esse tempo ficou um pouco mais curto. Então, para curtir ela mais rápido, aí passamos a adicionar o álcool ali, aí pinga, ou vinho, né? E aí ela tem um processo de fermentação mais rápido. E aí nós tomamos a Jurema Sagrada, e é onde esse contato com as raízes, com as folhas, com as cascas e tudo, as especiarias que estão ali, aquilo faz o nosso mestre aproximar um pouco mais fácil da gente. Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal, boa noite. Eu estou aqui hoje, ó, assunto bacana, parabéns, muito bom, muito bom. O Polônio tá mandando um abraço aqui pro senhor aqui. Outro. Pai Marcelo Diodé de São Gonçalo do Sapucaí. Hoje nós estamos falando um pouco de Jurema, um pouco da Umbanda, pouco aberto. Aqui do Candomblé. Se você quiser participar, pode enviar suas perguntas aqui, que nós encaminhamos pro Pai Marcelo aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria saber do senhor, o que representa, porque eu acho que eu já vi em algumas mesas de Jurema, aquelas os jarros de água, né? Sim, sim. Aquilo ali a gente fala que é a cidade, né? A cidade. Você monta os príncipes, as princesas, que ali pode estar representando o seu caboclo, o seu mestre, a sua mestra. Entendeu? Naqueles jarros de água? Naqueles jarros de água. E ali a cidade, os reinados, os príncipes, princesas, né? Eu tenho observado bem os juremeiros, né? Eu acho bonito a roupagem, as guias, usa muita conta, né? Sim, olho de boi. É verdade. Muita coisa da natureza, né? O coquinho, a conta de lágrima, né? E são vários fios. Hoje eu não estou com o meu, mas são vários. Eu quis vir com um pouco. O senhor é um discípulo. Quando o senhor entrou para dentro da Jurema. Já é discípulo. Já é discípulo. Isso. Já é orientado pelo padrinho a montar algum tipo de guia? É orientado, assim, é todo um processo que passa, que você vai caminhando dentro da Jurema, né? O seu mestre precisa aproximar, ele vai começar a dizer as coisas, o nome dele, de onde ele veio, às vezes até onde ele morreu, como foi a história de vida dele, né? Muito bem. Eu tenho uma vivência muito grande com o meu padrinho, posso dizer meu padrinho, né? Que era o mestre do meu avô. Ele como mestre, ele se chamava Antônio Silvino, o mestre Antônio Silvino. E em vida, ele se chamava Manuel Batista de Moraes. Ele nasceu na Serra da Caná, nasceu em Afogados de Ingazeira, né? E viveu uma vida aí no cangaço, e muitas pessoas conhecem. Muito bem, muito bem. O Eduardo Leite, um axé para Jurema de Fortaleza. Um axé, salve, salve Deus e a Jurema Sagrada abençoe todo mundo. A Fátima Lopes, muito interessante, Marcelo, parabéns, muito bem colocado sua opinião. Obrigado, Fátima. Vamos cantar um ponto? Vamos. É ponto ou cantiga que fala? Tanto faz, cada um chama de um jeito, né? Salve a Jurema Sagrada. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus abençoou. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus abençoou. Se você tiver um bom mestre que lhe ensine a trabalhar, se você tiver um bom mestre que lhe ensine a trabalhar, eu vou botar na Jurema do Anjuco do Vajucá. Eu vou botar na Jurema, Nanjique no Vajucá. Ô Juremê,
Ô Jurema, suas folhas caiu sereno, ô Jurema, dentro desse gongá. Ô Juremê, ô Jurema, suas folhas caiu sereno, ô Jurema, dentro desse gongá. Salve a Jurema Sagrada. Muito bem, salve a Jurema Sagrada. Um abraço, Luciano Martins, Clésio Dias, Joyce, Leandro, pai Leandro de Ançã tá acompanhando, Marcelo Santos, Flávia Bonafé da cidade de Itajubá. Nossa, Oi, Flávia. lembro que minha avó colocava olho de cabra num copo de água, mas nunca soube por quê. Tá vendo? Já fazia Já. as defesinhas, já mexia os pauzinhos dela naquela época. A nossa Jurema é isso, é a sabedoria dos antigos, é pegar uma erva e saber para que aquela erva serve, sabe? Se eu fizer um chá dela, esse chá vai me trazer o que de benefício? Se eu fizer um emplasto, o que esse emplasto vai fazer de benefício? Sabe? Se eu pegar a raiz dessa árvore e ferver ela com outra raiz, que efeito que vai dar isso? Né? Sim. Entendeu? Então é todo um processo. Na Jurema costuma usar muitas velas, fumo. Nossa, fumo é a nossa base, né? Nós fazemos o fumo, tem um fumo do mestre, e cada juremeiro, através da ciência do seu mestre, ele vai preparar o seu fumo. Ele vai preparar o seu fumo com as especiarias, com as folhas, os grãos, as sementes, as raízes, o que ele quiser. Pilão. Vai precisar de um pilão para preparar essas sementes e tudo, né? Para preparar esse fumo. O que representa aquele lenço que eles usam no pescoço? Muitos dos juremeiros eu já vi, tem um lenço. Tem juremeiro que usa, tem mestre que usa, na verdade, tem mestre que não usa. Mas a cor do lenço significa muita coisa, né? A cidade de onde ele vem. Tem um fundamento. Tem. A cor, sim. Gilvan Casemiro, Motumbá, Axé. Motumbá, Axé. Maria José está falando boa noite para o senhor aqui. A Fátima Lopes, na Jurema, como me defender? O que eu uso, o que eu faço para a minha defesa? Ah, sim. Isso é uma pergunta muito complexa. Uma se você for só um consulente, outra se você for um discípulo, outra, né? Sim. Então, se você for só um consulente, você vai lá, o mestre te faz toda a preparação, né? A gente fala, manda fumaça, faz toda a limpeza, entendeu? E faz os ensinamentos que ele precisa ali, te dá a ciência para você se proteger. Cada pessoa é uma coisa. Agora, fumaça é sagrada. Essa fumaça é complicada. Agora, se ele é o juremeiro mesmo, ele se defende na sua fumaça, na sua maraca, né? A forma com que ele toca a sua maraca, com que ele manda a sua fumaça, é a sua defesa. E malunguinho bem cuidado. Muito bem, muito bem. A Renata Nogueira, parabéns, meu filho, orgulho. Minha mãe. Beijo, mãe. A Flávia Bonafé falou assim, os trabalhos já vinham dos antepassados. Sim. É ancestral, é uma religião ancestral. Que se a gente for ver, a gente tem histórico de Jurema, né? A pagelança em si, depois da pagelança, ela vem agregando muitos outros cultos aí. E ele está firme até hoje. Muitíssimo bem. Boa noite, pessoal. Vocês estão acompanhando o Encanto dos Orixás. E hoje eu estou com o pai Marcelo Diodé, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Para você que está acompanhando aí do Nordeste, para você que está acompanhando do Rio, de São Paulo, nós estamos aqui no sul de Minas, Pouso Alegre, mais preciso para vocês. Muito obrigado pelo carinho, por vocês deixar, né, liberar a telinha do seu celular, do computador seu aí, para que nós levamos um pedaço da nossa mensagem, da mensagem de Pai Marcelo para vocês aí, um pouquinho do entendimento. Detalhe, gente, sem querer colocar regra em nada, apenas a doutrina que o Pai Marcelo segue, né? Esse negócio que você falou, João, é muito interessante, porque assim, mas existe banda certa, existem Jurema certa, nós não temos uma cartilha que nos fala que deve ser feito assim, 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 assado. Mas nós temos alguns fundamentos que são base na Umbanda, por exemplo, que é o batismo, o processo de cruzamento, a maci, né, a camarinha, que é o processo final, né?
e depois, se a pessoa for ter a sua casa de umbanda, a consagração. Sim. Então, mas são coisas que são bases, que tem que ter, né? E na Jurema, eu posso dizer que tem Juremas que tem o 3 mínimo, processos. o mínimo que tem que É ter, o mínimo né? que tem que ter. E na Jurema nós temos casas, por exemplo, a minha raiz acá, geralmente, são 2 processos. São 2 processos para esse processo de iniciação. Existem outras juremas, de outras ramas, de outras casas, que eles têm 3 processos aí de iniciação, entendeu? Muito bem. Eu acho esse assunto de hoje está bem bacana. Nós estamos falando da Umbanda, do Candomblé e da Jurema. São totalmente uma diferente da outra, né, Pai Marcelo? Muito. O Gilvan Casemiro está falando. O senhor poderia falar um pouquinho do mestre Antônio Olímpio? Ah, muito interessante. A gente, todo juremeiro, que a gente fala do mestre, né, mas a gente não adentra muito a fundo. Sim. Porque muitos discípulos acabam buscando muito nas redes sociais, buscando muito no dia a dia, e não permite que o próprio mestre traga aquela ciência. Sim. Entendeu? Mestre Antônio Olímpio, se eu não me engano, é do Rio Grande do Norte. A própria cantiga dele fala, né? Eu me chamo Antônio Olímpio, senhores mestres do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Muito obrigada, Jesus e a Maria. Eu me chamo Antônio Olímpio, senhores mestres do Rio Grande do Norte. Ah, que lindo. É. A Carla Moreira aqui, ó, boa noite. Eduardo Bandeira. Pergunta interessante do Eduardo, hein? É muito. Gostei. A Jurema é uma ciência que não pode falar muito, né, pai? Ah, não, mas É o básico. Eu gosto. O básico. Eu gosto. Mas eu gostei da pergunta dele. Vamos lá. Boa, nota 10 pra você, meu amigo, meu irmão. Vamos lá. O Eduardo Bandeira falou assim, ó. Eu, como médio de Umbanda, incorporo um caboclo que pede o cachimbo de Jurema. Uhum. Isso significa que ele é de Jurema? Caboclo Folha Verde. Olha, é muito interessante, Eduardo. Vamos lá. Todos os caboclos podem pedir um cachimbo. A matéria-prima desse cachimbo, né, pode ser imburana, pode ser jurema, pode ser angico, pode ser vajucá, pode ser da família das acácias, que é a própria jurema preta ou jurema branca. Então, a matéria-prima, se é jurema preta, não tem problema se o cachimbo é de jurema. Mas é comum um caboclo não fumar o charuto, por exemplo, e pedir o cachimbo. Isso é comum, tá? Não significa que ele é da jurema. Mas vamos pensar uma coisa, que todo caboclo é da jurema? Todo caboclo, ele também é da Umbanda. Nós não temos essa distinção nos 2 cultos, tá? Não tem. O mesmo caboclo que está lá na Umbanda é o caboclo que vai baixar lá na Jurema, tá? Não temos distinção disso. Um abraço pro Alessandro Goiabinha, da Casa Terreiro Pai Chico. Pai Chico, um abraço. Vô Chico. É isso mesmo, um abraço. Se eu tiver errado, Alessandro, me corrige aqui, tá? A Flávia Bonafé, se eu fizer terapia holística e na parte de aprendizado das ervas e sua utilização, podemos dizer que eu estaria ligado à Jurema? Posso aperfeiçoar nisso? Que interessante. Olha para você ver. Você como terapeuta holística e depois queira se adentrar no culto da Jurema, você vai só enriquecer com isso. Enriquecer no sentido de quê? Aprender. Agora, usar a Jurema para o seu trabalho, né, para o seu ganha-pão, é um pouco complicado. Mas os ensinamentos que você vai adquirir ali, você trazer para a sua vida, para o seu trabalho, é interessante isso. Né? Eu acho que a Jurema tem muito a oferecer, principalmente nessa questão de raízes, de folhas, de toda essa ciência, por exemplo, a própria fumaça mesmo no processo de limpeza, sabe? Isso tudo é muito válido. A Carla Moreira, que orgulho do meu padrinho. Brenda Gonçalves, boa noite. A Lani está acompanhando a gente da cidade de Albertina. Fátima Marcel, pai Marcel, um abraço pro senhor também, está acompanhando a gente. Gilvan Casemiro falou assim, ó, meu pai de santo nunca disse sobre esses banhos que o pai Marcelo mencionou. Olha, isso daí é interessante, o que o Gilvan falou.
Como eu disse, nós não temos uma Bíblia, algo que não nos direciona e fala assim, olha, tem que ser assim. É por isso que eu falo, a necessidade de que tivesse, mas infelizmente nós não temos. Então, como o culto é passado ancestral de pai para filho e de pai de santo, né, para pessoas comuns, esse culto acaba que as pessoas vão absorver e querem fazer conforme aquilo que ele aprendeu, né? Da forma com que ele aprendeu. Não é errado ele não passar esses banhos, mas é a cultura dele, né? A cultura é o jeito que ele faz. Na minha casa, você entra na porta, você já entra tomando banho. E, assim, eu brinco com meus filhos, mas pai, a gente toma banho a semana inteira. Eu tenho filho que toma banho na quarta-feira, chega na quinta, ele tem que tomar de novo, sabe? Toma durante a semana, chega no dia dos trabalhos, tem que tomar de novo, um outro banho. Por quê? Nossa, a gente é um processo de sintonização com essas entidades. A gente tem que estar com o corpo limpo, com tudo muito bem preparado para poder receber os nossos mentores. Muito bem, a Lutiesca da cidade de Santa Rita do Sapucaí também está acompanhando a gente. Um abraço para você, Lutiesca. Boa noite, Lutiesca. A Selma Bernardes. Boa noite, Selma. A Selma daqui de Pouso Alegre. Daqui de Pouso Alegre? Isso, um grande legal. abraço para a Selma. Eu acho que ela é da corrente do pai Fábio do Oxum. Um abraço para o pai sim. Fábio do Oxum também. Um abraço para o senhor, viu, pai? Nós estamos encerrando. Já? Nossa, Nós estamos agora. Agora que o senhor acalmou, né? Eu sempre estava calmo. Eu sou um pouco tímido, por incrível que pareça. Eu sou um Apolônio, pouco mais eu gostaria que o senhor reservado. viesse dar uma palavrinha aqui. O senhor pode? Apolônio. Gente, depois eu vou tirar uma foto do Apolônio. Eu vou mostrar para vocês aqui, que está totalmente acanhado. Ele que fabrica os maracas, né? Maracas que fala, né, pai? É ele que é o fabricante. Essa semana pode passar pela Luiz Hotel, que vai ter bastante maraca, que fala, pai? Maraca fabricado pelo Apolônio. Ele está aqui, está muito acanhado. Gilvan falou assim, ó, a gente quando chega no barracão, só tomamos banhos de abô. Ah, sim. Aí já é uma tradição da cultura de Angola, né? Já é uma tradição da cultura de Angola, o banho do abô. Já nós de Quetos, a nossa tradição é o mieró, que é um banho fresco, que tem que ser, através da saçanha, preparado o mieró. Já na Jurema Sagrada, nós temos diversos banhos, que é chamado de banho mesmo. Existe o horário também na Jurema para poder colher as folhas? Tudo. Tem a gente, determinada propriedade da folha que a gente gostaria que ela atinja, né, vamos dizer assim, o pico de energia. Então, essa folha, às vezes, ela tem que ser colhida antes do sol nascer, depois que o sol nasce, ao meio-dia, quando o sol está bem alinhado, às 6 da tarde, quando o sol se põe. A entendeu? gente só chega lá e puxa e... Não, pede a licença, né? Você cultua a natureza, você cultua os elementos da natureza. Você vai ali, você vai arrancar uma vida, né? Em detrimento da sua limpeza Sim. espiritual. Então Sim. você pede um perdão ali pela aquela planta que está... O Eduardo está acompanhando a gente lá de Salvador, Fortaleza. Olha, nossa, tá longe. Salvador? Outra coisa, a Flávia Bonafé está pedindo para o senhor deixar o contato do Face do senhor aí, por gentileza. Ah, claro. Meu Face, ele tá como Ile Alaquetu Axé Odessemi. Não vai ser difícil de achar, porque já tá aí. E no final da live, eu vou fazer um comentário lá, agradecendo a participação de todos, e aí quando vocês entrarem, meu comentário vai estar lá. O Gilvão disse aqui que toca lá no barracão dele, toca Jurema e Candomblé. Que bacana, Jurema e tá Candomblé. vendo? É possível conciliar os cultos, sim. A Lívia disse aqui que ela tem costume de colher as folhas ao nascer do sol, do dia. Ótimo. O Eduardo Bandeira. Meu pai, eu como admirador da Jurema, mesmo sem frequentar casa de Jurema, eu posso tratar do caboclo malunguinho? Ou é melhor não mexer com ele, com o que ele não conhece? Eu sou dessa seguinte opinião. A gente não dá aquilo que a gente tem, né? A gente precisa passar pelo menos por um processo, né? Conhecer o culto, saber, aprofundar mais a fundo, saber o que é que está lidando, que energia que é essa, sabe?
Para que a gente não faça errado. Ó. Eu tenho um irmão de santo meu que falava um ditado muito, muito antigo, sabe? Quem não sabe rezar acaba xingando Deus. Entendeu? Você não sabe rezar, você xinga Deus. Então, é igual Yorubá. Yorubá, você tem que saber o que você está falando, né? Tem uma cantiga de Ogum que é muito interessante, se eu não me engano, diz assim, Mariobé, Obé, Mario. Algumas pessoas cantam Mariolé, Olé, Mario, Olé, em Yorubá, se eu não me engano, é roubar. Então você fala Mariolé, Olé, Mario. Olha para você ver a diferença. Vibra, né? Agora Mariobé, Obé, Mario. Ó, tá cortando Obé. Entendeu? Muito então a diferença de você saber o que está fazendo, de você saber o que está falando, é muito importante. Nosso irmão, nossa irmã que está acompanhando a nossa live, ela se interessou e quer conhecer um pouco da Jurema. Ela pode procurar o senhor? Pode procurar, eu forneço a agenda para ela, tudo certinho, de quando tem, porque igual eu falei, uma semana Umbanda, uma semana Jurema, né? Então, para não chegar lá e ser Umbanda e se decepcionar. Apesar que não vai decepcionar, né? Sim, de espécie alguma. Quem já participou sabe o quanto é gostoso, o quanto é bom, né? O quanto a energia. Nossa, é muita cantiga, praticamente o trabalho inteiro. O trabalho inteiro envolvido cânticos. A Jurema, né? Também, o trabalho inteiro é envolvimento de cânticos, né? Porque o mestre chega, ele traz o ponto dele, o encantamento dele, sabe? O outro chega, traz, e mesmo aqueles que estão ali e não tem nenhum discípulo daquele mestre, aquele mestre sauda outros mestres, entendeu? Por exemplo, sempre você vai numa Jurema, é comum você ver um determinado mestre sempre louvar, por exemplo, mestre Zé Pilintra, mestre Zé Filintra, sabe? Maria Luziara, Ritinha, Paulina, mestre Zé Pereira, então, Pau Ferro, são tem muitos uma mestres, cantiga Manuel bonita, né? Pedra. Da Luziara, né? Que ela tem uma cantiga bonita dela, né? Tem muitos. Que campos tão verdes, vi o meu gado todo espalhado. Eu tô na mesa, tô na Jurema, vinha juntando meu gado. Meu Deus, valei-me aqui nesta ocasião, mas ela é Rainha Luziara, a princesa do mestre João. Cadê seu colar de ouro que o homem casado lhe deu? Na passagem do riacho, Luziara perdeu. Perdeu, só não perdeu a fama que o macho lhe deu. Perdeu, só não perdeu a fama que o macho lhe deu. Essa cantiga já é muito interessante, né? Ô Luziara, mas que loucura, deixasse um homem na rua da amargura. Na amargura eu não deixei o homem, eu deixei um falso amigo que chamava de meu homem. Tem pedidos aqui, tem pedidos. Eita. É pro senhor cantar uma pro mestre Zé Pretinho, Eduardo Leite. É pro senhor cantar uma pro mestre Zé Pretinho aqui. Aí a Flávia Bonafé falou, o respeito acima de tudo, por isso amo esta religião. É maravilhoso, né? Salve os mestres. Salve os mestres. Gente, o senhor vai cantar mais uma? Vamos... Tem pedido aí? Aqui estão pedindo pro senhor aqui, ó. Quem tá falando é Salve o meu mestre, salve o seu Manuel Maior. Vou trazer meu mestre aqui. Epa, mestre. Ouvi um estrondo na serra e a serra balanceou. Ouvi um estrondo na serra e a serra balanceou. Foi o mestre da Jurema, Manel Maior, quem chegou. Sou eu, Manuel Maior, da Serra da Borborema. Sou eu, Manuel Maior, da Serra da Borborema. Juntei o meu gado todo, faltou
Minha vaca Sucena juntei, o meu vagado todo faltou. Minha vaca Sucena corre, corre meu cavalo apressadinho corre. Corre meu cavalo apressadinho. Quando eu trabalho pro bem também, trabalho pro mal. Sou Fulindir Mafá, salve o mestre, epa mestre. Salve a Jurema. Salve Angico, Juncá, Maracá, Catucá, o Zacai. Salve a todas as cidades, salve o Bom Florar. Salve o Reino das Águas Claras. Salve a Jurema Sagrada. Salve a Jurema Sagrada. Que lindo, que lindo. É de arrepiar, gente. Tenho certeza que vocês estão sentindo a mesma energia que eu aí. Abraço, Sueli Amaral. Um abraço pra você, vai cair viu? Aqui, hein? Não vai tombar não, hein? Vou tombar na Jurema, só que as cantigas. Tá doido. Ó, maravilha, maravilha. Convite já tá feito pro senhor voltar. Obrigado. O senhor vai ver o dia que o senhor quiser vir, o senhor programa o que o senhor quiser falar, está à disposição do senhor, viu? Pode deixar. Confesso, respeito todos os irmãos, todos os parceiros que passaram por aqui. É bem diferente, tá? Confesso de coração, viu? Agradeço. São outros ensinamentos. Né? São outros fundamentos. E com todo respeito, o senhor está de parabéns, que Obrigado. A Jurema Sagrada continue iluminando os seus caminhos, Achei. né? Protegendo esse ser de luz que o senhor é. Viu? Obrigado, obrigado. Eu também só tenho a agradecer a todo mundo que veio aí, fez os comentários, né? Agradecer a todos os filhos, minha família que está aí junto. E agradecer a oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouco sobre Umbanda, sobre o Candomblé, sobre a Jurema Sagrada, sobre tudo isso. Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe todos e você. Muito obrigado de coração. Pessoal, vocês que acompanharam o nosso muito obrigado. Pessoal de Nordeste, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, nosso carinho imenso a todos vocês. Depois... eu gostaria de deixar... O senhor vai deixar os comentários, né? Eu vou deixar nos comentários lá, né? Pessoal que está acompanhando pelo Facebook, os nossos sinceros agradecimentos. Uma audiência fantástica aqui, nas estatísticas da rádio aqui. Eu estou acompanhando, fantástica. O senhor está de parabéns. Obrigado, né? Obrigado. Espero o senhor voltar mais vezes Será aqui. Um prazer. Inclusive, eu estou já abrindo o programa com o senhor aqui. A partir da semana que vem... volta o programa Axé falando de Umbanda e Candomblé. O senhor está convidado Obrigado, a participar vai ser um comigo na estreia deste programa. Opa, vai ser um Tá prazer. bom? Obrigado. A Rede América agora está sendo transmitida para Belo Horizonte, transmitida para São Paulo. Então, um espaço maior, né? No qual a gente pode estar levando para os 4 cantos aí do mundo aí, um pouquinho de cada ensinamento. Coisa boa, né? A nossa religião precisa de visibilidade. Sim, sem dúvidas. Precisa mostrar que por trás de tudo isso existe pessoas comprometidas que se dedicam à religião para o bem, né? Sem dúvidas. Pessoal, você que chegou no finalzinho, não acompanhou a nossa matéria, daqui a pouquinho já vai estar disponível no YouTube, tá? Axé falando de Umbanda e Candomblé. O meu muito obrigado a todos, boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado, Pai Marcelo. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.